boa tarde pessoal, bem-vindos aí a mais uma palestra desse nosso dia aí de feira virtual. Sou o Vitor Lima, aqui na Siemens eu trabalho no gerenciamento de alguns produtos, entre ele o S7200 e o Logo. E hoje a gente vai trazer um pouco das inovações dos controladores da família Simatic, né? E aqui comigo a gente tem a Bianca Cerveira. Pessoal, boa tarde. Para quem não me acompanhou até agora, meu nome é Bianca. Eu faço parte do time do Vitor, trabalho com a gestão de produtos do S7500, das remotas ET200 e do TA Portal. E eu voltei aqui porque nós vamos falar para vocês sobre os controladores Simatic e as inovações que eles carregam. Eles são controladores que garantem o futuro da automação e recebem todas as inovações do TA Portal. Então vamos descobrir qual é o seu tipo de controlador. Então, você é versátil como o S7200, que é um controlador flexível para diversas aplicações, atendendo até performances aí de média e baixa aplicações. Ou você é o geek como o Software Controller. Ele é um controlador que tem uma plataforma aberta, muita flexibilidade de integração e muito poder de processamento. Ou mais, você é aquele tradicional, você é robusto, aquele controlador raiz como o ET200 Pro, que vai funcionar tanto debaixo de chuva quanto debaixo de sol. Ou é despojado, como o S7500, que está sempre pronto para qualquer situação. Ou talvez um autoconfiante como o Open Controller, que é um controlador que mistura o mundo geek com o mundo despojado. Então, além de estar sempre pronto, ele não abre mão de uma plataforma aberta. E aqui eu trouxe, pessoal, a gente falou dos controladores Simatic e a gente não trouxe ali na mesma brincadeira o Logo, que ele não faz parte da nossa família do TA Portal, né, da família Simatic. Mas ele é um controlador que trouxe muitas novidades aí durante o tempo, por isso que eu queria trazer aqui 2 minutinhos para a gente falar sobre ele. Inclusive, eu trouxe ele como um entusiasta, né? Porque muita gente entra nesse mundo de automação, se apaixona aí por esse mundo, utilizando justamente o Logo, né? Então, o que a gente teve aí de novidades? Vale comentar que desde 2012 a gente tem porta Ethernet aqui integrada no Logo. Então, ele tem um RJ45 aqui que trouxe uma mudança, um paradigma, assim, mudança de paradigma, porque a partir desse momento ele consegue estar conectável em rede. Então ele tem um Modbus TCP/IP integrado, ele tem uma Ethernet, tem um E7 Controller para comunicar com a nossa família Simatic. Então você consegue criar uma arquitetura e ter ele em rede, não somente em aplicações pontuais. Além disso, nosso display teve bastante novidades durante o tempo, então ele aumentou o número de linhas, aumentou o número de caracteres. Hoje ele tem 3 cores ali no display. Então, você pode estar auxiliando aí facilitar a visualização de um alarme, de algum alerta de sua aplicação. Inclusive, eu sei que muitos entusiastas aí que estão assistindo a gente já fez a programação na tela do Logo, já utilizou essa telinha aí para fazer a programação toda do seu sistema. Nosso software, que é muito intuitivo, o Soft Comfort, ele está cada vez tendo uma cara mais similar ao TA Portal, então hoje você faz a programação via drag and drop, você clica no bloco, arrasta, faz a sua configuração. A gente tem também o modo em rede, onde você consegue ter arquitetura com o Logo, então você simplesmente clica e arrasta, já faz a configuração do seu IP, então está muito mais simples e bem intuitivo, justamente até para quem está começando às vezes no mundo da automação, é bem legal tá visualizando esse software. Hoje a gente tem um SD card padrão, então você compra um SD card de padrão de mercado, consegue fazer download e upload do seu programa direto no Logo. E uma novidade bem legal que veio no firmware anterior, que foi o servidor web integrado. Então, além do servidor web padrão dele, que a gente já conseguia visualizar a tela do Logo, você já conseguia ter um botão em rede para estar atuando na sua aplicação, hoje a gente tem um servidor web que é totalmente customizável. Então, vamos pensar, por exemplo, você está utilizando o Logo para a sua automação residencial. Então, você consegue trazer imagens ali de sua casa, por exemplo, e está criando botões para você atuar, ter sua tela customizável e, por exemplo, estar acessando do seu celular e está fazendo ali manobras ali em sua casa, está fazendo essa automação residencial. E essa novidade é muito interessante, pessoal, porque no início do mês que vem, em outubro, a gente está lançando aí o Logo 8.3. E o que ele traz de novidade é justamente essa conectividade. Então, a partir do momento que você tem uma tela customizável e consegue jogar isso na nuvem, esse mundo abre para muitas possibilidades. Então, o que é importante comentar aqui é que no 8.3 a gente vem a conectividade com a AWS, o Amazon Web Service. Então, você consegue subir esses dados e a gente tem o Logo, então, hoje como um controlador que eu queria reapresentar para vocês. Muita gente chama de módulo inteligente, de relé inteligente. E hoje eu queria trazer ele como um controlador IoT,
porque ele consegue fazer essa transição entre o mundo de automação e jogar isso, por exemplo, no mundo de TI, você está fazendo aí uma análise melhor através da nuvem. Então, a gente falou do logo, agradeço aí esses 2 minutinhos que eu tive a oportunidade de falar do logo, mas a gente vem agora para a nossa família Simatic. O que é interessante comentar aqui é que a gente tem o logo que ele já consegue ter em rede, mas para quem viu a apresentação da Bianca, a gente perde um pouco daqueles benefícios todos que ela trouxe muito bem do Tia Portal. Então, aqui a gente entra no E7200, a família Simatic, onde a gente consegue aproveitar desses benefícios, né? Então, aqui eu falo do controlador S7200. Pessoal, daqui para frente, todos os nossos controladores, vocês podem ver, ó, a gente vai ter sempre a família padrão, standard, a família C+. Então, se você tem uma aplicação aí que tem uma condição adversa, temperaturas altas, seja exposto a poeira, muita vibração, a gente tem sempre o modelo C+, para atender esse tipo de aplicação. E a gente tem também o modelo Fail-Safe, para aplicações aí de segurança de máquina. Inclusive, fica conosco aí na próxima apresentação, eu trago um pouco mais um overview sobre essa funcionalidade. E aqui a gente tem 5 características que eu trouxe para a gente descrever o E7200. Eu vou começar aqui, ó, escalável. Então, ele é um controlador escalável, né? A partir do momento que ele está no Tia Portal, eu consigo reaproveitar o programa dele. E, por exemplo, se eu quero acrescentar, ter uma performance melhor na minha máquina, eu consigo subir isso para um E7500 e reaproveitar aquele programa. Ele também é um controlador compacto, então, quando eu falo compacto aqui, eu falo justamente sobre o tamanho dele, né? Ele tem esse menor footprint, que a gente chama, então ele é muito adequado aí para painéis, onde você queira adequar para espaço aí, inclusive expandir ele somente na frente, onde você não precisa expandir nas laterais. Além disso, ele é modular, então ele tem os módulos de I/O, inclusive chegando até 288 I/Os somente no rack do E7200. Vale lembrar que a gente consegue colocar remotas também, está expandindo os I/Os com as remotas. Flexível também é uma característica muito interessante do 1200, eu acho que aqui mais se destaca do E7200, porque a gente tem muitos módulos de comunicação para estar atendendo qualquer necessidade de vocês, né? Qualquer necessidade de comunicação que vocês tenham. Então, a gente tem integrado hoje na 7200 Profinet, Modbus TCP/IP. A gente vai ver melhor que a gente já tem o MQTT e o APC-UA também, para funcionar outro tipo de comunicação, né? Mas você consegue também expandir com Profibus, com rede ASI, rede IO-Link, CAN-Open, diversos protocolos para um acesso remoto, né? Fazer um telecontrole, como GPRS, LTE, DNP3 e diversos protocolos seriais, por exemplo. Além disso, ele é um controlador tecnológico, e isso a gente fala tecnológico devido aos módulos também de expansão. Então, a gente consegue módulos de medição de energia, como o Energy Meter, onde você consegue fazer o gerenciamento dos dados de energia de sua máquina, de sua planta. A gente tem o módulo de pesagem, o Civarex. Vocês vão ver amanhã, tem uma live demo sobre o tema, vale muito a pena acompanhar. E a gente tem o módulo de análise preditiva, por exemplo, onde a gente faz o monitoramento de uma condição de alguma máquina crítica de sua planta, como, por exemplo, alguma bomba, algum motor. Então, é um módulo bem interessante também para a gente estar atuando em conjunto com o E7200. Bem, aqui eu vou falar um pouco das novidades, que era até a ideia maior dessa apresentação, que veio com o firmware 4.4 do E7200. Né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, tá, uma novidade bem interessante desse 4.4 é justamente a transmissão segura de e-mails. Então, hoje a gente consegue trazer uma criptografia do seu e-mail para dentro do Tia Portal e garantir que essa troca de e-mail seja feita de forma segura. Então, inclusive, você pode colocar um anexo aí, dados sensíveis de sua máquina, onde você queira evitar, por exemplo, de ter um ataque de man in the middle, de ter acesso ao seu conteúdo. Então, hoje você tem essa segurança de estar utilizando o E7200 nesse tipo de aplicação. Vale comentar também que ele tem agora a resolução de nome DNS, então você não precisa mais estar apontando para IP, então você consegue estar utilizando o nome simbólico, o nome do site, por exemplo. E o próprio E7200, ele se prontifica a resolver
e descobrir o IP daquele nome simbólico, digamos. Outro ponto muito interessante que é a conexão à nuvem. Vale lembrar que desde o firmware anterior ele já tem um MQTT, que eu diria assim que é o best in class aí de fazer essa comunicação com a nuvem. Mas nesse firmware especificamente a gente tem algumas novidades, como por exemplo um bloco do Mindsphere. Então, para quem não conhece o Mindsphere, é nosso ecossistema em nuvem, e você hoje está muito mais fácil de utilizar o S7200 para estar fazendo essa conexão com a nuvem do Mindsphere. E eu acho que aqui a maior novidade desse firmware, que é o APC-UA Server. Vale lembrar que é do firmware 4.4 para quem tem o firmware 4.0. Basta fazer esse upgrade de firmware, você já tem essa funcionalidade no seu controlador, basta estar com o V16 em conjunto. Então, com o APC-UA Server, eu sei que a demanda do mercado é muito grande, que é um padrão de comunicação aí, tanto horizontal quanto vertical, que tem sido muito utilizado. Eu sei que tem muitos clientes que têm essa demanda de estar utilizando esse protocolo, então eu diria assim, é uma grande novidade aí do S7200 e eu acho que por hoje é só assim. A gente tem algumas outras novidades, a gente pode conversar melhor, inclusive eu vou estar no stand, podem me procurar, mas a Bianca dá continuidade aqui pra gente. Isso aí, Vitor, e o S7200 está em todos os lugares e o S7500 também. Então, eu gostaria de falar para vocês agora sobre toda a versatilidade do S7500. Ele é o controlador avançado, controlador de alta performance aí, integrado ao TI Portal. E vocês estão vendo aí na tela uma imagem com diversas características e diversas possibilidades de aplicação. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque tudo isso a gente consegue fazer com um único controlador, que é o S7500. Então, para quem já acompanha a gente há um tempo, sabe que o S7500 ganhou uma versão de alta disponibilidade, são as versões S7500R e H, então consegue atender aplicações de alta disponibilidade, que tem necessidade de alta disponibilidade e redundância. Ele, assim como o S7200, é um controlador IoT Ready, porque a gente tem várias possibilidades de comunicação, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Ele pode ser um controlador de motion, então ele faz sincronismo de eixos, controla robôs. Vocês vão ver um pouquinho mais dessas funções nos live demos de amanhã e daqui a pouco com o meu colega Robson. Ele é um controlador de segurança, assim como o S7200, o S7500 também tem a função de segurança integrada, então você consegue unir o mundo da automação e da segurança com o controlador. Muitas vezes essa função aliada a um controle padrão ou aliada a um controle de movimentação, claro que sempre pede por segurança. E o Vitor também vai detalhar um pouquinho mais sobre segurança no nosso próximo conteúdo. Ele pode ser um controlador padrão, assim como a gente está acostumado a usar, mas ele também pode ter aquela versão geek, aquela versão baseada em PC, que a gente mostrou para vocês anteriormente. Então, com o S7500 PC-Based, você tem muitas possibilidades de integração. Você consegue trabalhar com o runtime do S7500 e com a plataforma aberta baseada em PC no mesmo hardware, tá? Então, tem diversas possibilidades de integração quando a gente trabalha com o S7500 baseado em PC. E ele também pode ser um controlador de inteligência artificial. Agora, ele ganha um módulo tecnológico de inteligência artificial e a gente consegue trabalhar com redes neurais e essa integração feita direta no S7500. Por fim, né, o S7500 está caminhando para ser um dispositivo de Edge também. Então, vocês ouviram um pouco sobre Edge durante o conteúdo do meu colega Gabriel, e o S7500 também está caminhando para entrar nesse ecossistema, para ajudar a gente a desempenhar essas funções de alta performance. Inclusive, acredito que dá para ter várias ideias aí com o S7500 numa linha, quando a gente puder usar as funcionalidades de Edge e inteligência artificial juntos. Então, o meu recado aqui sobre o S7500 é que ele não pode ser visto simplesmente como um controlador avançado, um controlador de alta performance, mas um controlador que garante o futuro da automação e traz todas essas inovações do TI Portal para um único produto. Então, falando um pouco mais pontualmente de características do S7500, o que você ganha quando você integra ele na sua aplicação, usando ele dentro da plataforma TI Portal? Bom, você ganha muito em diagnósticos integrados. Quando a gente usa uma solução completa aí baseada na família Simatic,
todos os seus diagnósticos são integrados automaticamente, tanto no nível de PLC quanto no nível do SCADA. Mas falando especificamente sobre a 7500, quais são as possibilidades de diagnóstico que a gente tem? Então, você consegue constar todos os diagnósticos através do TI Portal, no display do S7500, inclusive quando você está usando o controlador virtual, e também no web server. Você tem o diagnóstico detalhado de cada um dos seus objetos de campo, cada um dos seus escravos da rede Profinet, podendo navegar dentro desses diagnósticos e ter uma visão bem precisa do que está acontecendo no campo. E, de novo, todos eles integrados automaticamente. A gente até brinca que é difícil tirar os diagnósticos quando você está usando a nossa plataforma. Bom, muita inteligência na programação, então todas aquelas vantagens básicas de programação do TI Portal, o uso de objetos tecnológicos e a possibilidade de criar com eles diversos daquelas aplicações e benefícios que eu falei para vocês quando eu estava falando um pouco mais sobre o TI Portal. Então, você consegue fazer controle de linha, integração de linha, comunicação OPC-UA, tanto como server quanto como client, usar o S7500 como um conector, um dispositivo de IoT também, usar funções tecnológicas, fazer comissionamento virtual, criando o gêmeo digital e usando o gêmeo digital do S7500. E, de novo, consegue fazer a simulação de até 16 instâncias desse PLC quando você usa o PLC Sim Advanced, que é a representação virtual do controlador S7500. Então, para quem não me viu falando sobre esse tema antes, com o PLC Sim Advanced você consegue simular todas as funções das diferentes versões do S7500, inclusive comunicação. Então, você quer validar a sua comunicação com a nuvem, validar a sua comunicação machine to machine entre controladores, você consegue fazer isso simplesmente com um ambiente digital sem ter nenhuma CPU física, sem a necessidade de uma CPU física junto com você. Bom, e uma novidade muito grande dentre as diversas aí do firmware 2.8, o firmware mais atualizado do S7500, é o roteamento de dados entre as duas redes das CPUs, né? Então, tivemos diversas novidades no firmware 2.8, mas para não me prolongar muito, eu gostaria de apresentar essa para vocês com um pouco mais de destaque, porque é realmente muito interessante. Além da proteção de segurança de dados que o S7500 traz embarcado, a gente consegue rotear os dados entre as duas redes. Então, para que isso serve, né? Se eu tenho duas redes separadas no S7500, eu consigo comunicar o meu PC de engenharia numa outra faixa de IPs com os dispositivos de campo diretamente. Compartilhar os dados dessas duas redes do controlador dentro do TI Portal com um simples clique e com a disponibilidade de todas as variáveis que você tem em campo para o nível de TI, né? E aí você vai me perguntar, mas eu não preciso eu vou deixar de usar switches? Não, a gente tem outras características, outras divisões aí que a gente consegue fazer com os switches. Meu colega Robson vai falar um pouquinho disso para vocês mais para frente, mas o fato é que o roteamento de dados entre as duas redes do S7500 traz muita flexibilidade quando a gente precisa integrar de alguma forma dados que estão em duas redes separadas. Bom, e a gente falou para vocês do controlador certo para cada aplicação, né? Então, vamos olhar esse contexto aqui que está na tela. O que a gente quis passar para vocês, e o nosso colega Robson também vai adicionar algumas funções aí no S7500 nos próximos conteúdos, é que você consegue colocar cada controlador SIMATIC dentro de um contexto diferente, cada um servindo para aquele tipo de aplicação para o qual aquela CPU é mais adequada. Então, a gente consegue usar o S7200 para controles, para necessidades de baixa e média complexidade, dentro de um dispositivo. Consegue colocar as CPUs tecnológicas do S7500 para fazer controle de movimentação, controle de robôs. Colocar CPUs redundantes nesse contexto para controlar uma parte do seu processo. E
nos processos discretos de alta complexidade, a gente consegue colocar o S7500 para desempenhar diversas funções, como vocês me viram falando anteriormente. E ainda o S7500 consegue entrar nesse contexto como um controlador de linhas, orquestrando tudo que está embaixo e sendo um dispositivo que vai te ajudar nessa comunicação machine to machine, na integração horizontal e na integração vertical. Então, com essa imagem, a gente consegue ver que a gente tem o controlador SIMATIC correto para cada uma das aplicações. E agora o S7200 entra nesse contexto com a comunicação APC-UA. A gente consegue estabelecer essas comunicações todas padronizadas aí, todas garantindo a segurança de dados também. Bom, e quando a gente usa a plataforma SIMATIC, a família SIMATIC de forma completa, uma solução completa, eu uso um controlador S7200, S7500 e as remotas ET200 em campo, a gente consegue ter muita flexibilidade e inteligência. Então, tá tudo integrado no TIA Portal, tudo no mesmo projeto, e a gente tem diversas possibilidades de comunicação que chegam com isso também, né? Por isso que a gente fala que a família SIMATIC é uma família IoT Ready. Então, aqui a gente consegue comunicar no nível de controle em Profinet, em Modbus TCP. A gente também consegue fazer essa conectividade com sistemas superiores através do APC-UA, MQTT, usar os benefícios do JSON aí também nessa conectividade. Dispositivos novos estão vindo para a nossa família de produtos com comunicação, além do Profinet, Modbus TCP e Ethernet IP também. E é bem interessante porque amanhã o meu colega Leandro vai mostrar para vocês como fazer essa integração multi-redes na prática. É um live demo imperdível realmente, porque vocês vão ver como comunicar uma remota ET200, por exemplo, simultaneamente em Ethernet IP, Modbus TCP e Profinet. Bom, olhando um pouquinho para o campo, quais são as nossas possibilidades dentro da família SIMATIC? A gente consegue abrir uma comunicação ASI com o campo, abrir uma comunicação IO-Link com o campo, tem diversas possibilidades para aplicações de infraestrutura também, como o DALI, o BACnet, então, e agora uma novidade também é o Kenopen, que ajuda particularmente aí e facilita a aplicação com dispositivos Kenopen, um exemplo é a aplicação em AGVs. Então, guardem essa informação, uma solução completa baseada na família SIMATIC é uma solução IoT Ready, muito flexível e inteligente com diversas possibilidades de comunicação. Bem legal, Bianca. Então, pessoal, vocês viram que a gente brincou ali no início sobre cada perfil dos controladores, mas o mais importante a se destacar aqui é que, independente do controlador que você escolha, a gente sabe que cada um vai ter um fit melhor para cada determinada aplicação. Mas, assim, com os controladores SIMATIC, você garante que você tem controladores prontos para o futuro, né? Como a gente costuma falar aqui, a prova do futuro, ou seja, eles estão prontos para o mundo da digitalização, o mundo da indústria 4.0, tudo isso com muita conectividade e garantindo aí segurança dos seus dados e segurança na sua operação. Isso aí, pessoal. Então, a gente espera que a gente tenha ajudado vocês a enxergar um pouco mais dos benefícios de usar a família SIMATIC. O meu contato está na tela e eu vou estar à disposição de vocês no chat da nossa feira virtual para continuar nosso bate-papo. Gente, do mesmo modo, eu agradeço, eu também vou estar disponível no stand. Inclusive, estou com um próximo tema aí, se vocês quiserem tomar um café e voltar aqui para continuar acompanhando a gente se vê no próxima palestra. Muito obrigado.